Fala pessoal, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais sintomas da trombose. A gente já conversou sobre o que é trombose, as causas da trombose em outros vídeos, eu vou deixar na descrição aqui para você, tudo bem? Mas resumindo, trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo, normalmente na perna, na coxa, tudo bem? E aí esse trombo sendo formado lá, ele vai tampando aquele vaso sanguíneo, vai ocluindo o vaso sanguíneo, diminuindo o fluxo de sangue que aquele membro tem, o músculo, por exemplo, da perna tem, então ele vai recebendo menos sangue, o sangue vai ficando congestionado lá, a gente tem uma congestão, que é o termo utilizado para isso, e esse músculo aí, esse órgão, vai recebendo menos sangue e ele vai tendo algumas características que são sintomas que a gente vai conversar hoje, tudo bem? Se esse trombo se soltar, se deslocar, ele forma um êmbolo ou embolia, e aí pode ser lá para o pulmão, formando uma embolia, um tromboembolismo pulmonar. Tudo bem? Resumindo o que a gente já conversou nos outros vídeos, mas lá está mais detalhado as causas. Entra lá porque a gente fala sobre anticoncepcional, envelhecimento, obesidade e outros fatores que levam à trombose, beleza? Mas hoje a gente vai conversar sobre os principais sintomas. Deixa eu só pegar a caneta aqui para a gente ir sublinhando aí, marcando para você e acompanhando. Uma dor diferente da dor da cirurgia. Peraí, professor, não entendi essa história muito bem. Como assim uma dor diferente da dor da cirurgia? Normalmente, a trombose em pacientes que fizeram cirurgia na perna, no joelho, no pé, no membro inferior, de uma maneira geral, ela ativa fatores de coagulação. E esses pacientes têm mais chance de formação de trombos, tudo bem? Fez algum procedimento lá nas pernas, na coxa, por exemplo, ele vai ter dor, que faz parte, é normal desse processo inflamatório aí pós-cirúrgico que a gente diz, mas acaba doendo em outro local. Digamos que a cirurgia dele foi feita no joelho, e aí ele começa a apresentar dor na panturrilha. Essa dor não é normal, está fora daquele local. E ela aconteceu, às vezes, quando já estava melhorando a dor no joelho. Então tem alguma coisa estranha acontecendo. Aquela panturrilha, por exemplo, ela começa a ficar vermelha, tudo bem? Então, vermelhidão, vai inchar, tem um edema que a gente diz, começa a ter inchaço nessa região aí, que possivelmente tem um trombo, tudo bem? Então, aumento de temperatura, que é o calor, isso são sinais característicos aí do processo inflamatório. Então, calor, rubor, tumor, dor e possivelmente perda da função. Então, calor, a gente já citou aí, ó, aumento da temperatura, rubor, que é vermelhidão, tumor, que é um inchaço, tudo bem? Não é um câncer, não tem nada a ver, é um termo utilizado para inchaço ou edema, dor, que a gente já citou aí também, e se bloquear muito o vaso sanguíneo, aquele músculo, ele perde a função. Resumidamente é isso. São sinais característicos de um processo inflamatório. Esses são os principais aqui, tudo bem? Respiração curta e rápida e palpitações. Nossa, professor, mas o que tem a ver o pulmão aí, ou sei lá, o coração, com a perna? Nesse caso tem tudo a ver. Eu já citei aqui para você no início do vídeo que se o trombo está sendo formado num vaso da perna, por exemplo, ele pode se desprender e se transformar no que a gente chama de um êmbolo, fazer uma embolia. Esse êmbolo vai, por exemplo, para o pulmão, causando uma embolia pulmonar. Vai para o coração, bloqueando um vaso do coração, causando um infarto do miocárdio, por exemplo, uma isquemia do miocárdio, tá? Vai para o sistema nervoso central, ocasionando um acidente vascular encefálico, tá? Se a pressão estiver mais forte, pode romper esse vaso sanguíneo, causando um acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, tá? Então, aí são outros problemas que podem acontecer decorrentes da trombose. Em princípio, é dor na perna, dor, vermelhidão, calor, fora do local, por exemplo, que de repente você fez uma cirurgia, tá? Aumento da temperatura, inchaço, tudo bem? Aqui ele pode ter, por exemplo, edema, extravasamento de líquido, inclusive de células vermelhas para o interstício, né? O meio entre as células, que a gente diz, então sai da corrente sanguínea e vai para esses outros tecidos. Se esse êmbolo aí, ele atrapalhar o fluxo sanguíneo, por exemplo, no sistema nervoso central, o paciente pode ter desmaio. Se ele causar problemas no pulmão, por exemplo, extravasamento de sangue lá no pulmão, uma congestão pulmonar ou algo do tipo,
ele pode produzir sangue na tosse, né? Que a gente chama de hemoptise, tudo bem? Que é a saída do sangue quando o paciente está tossindo aqui, sem nenhuma doença pulmonar prévia, né? Como, sei lá, pneumonia, tuberculose, ou algum processo aí inflamatório, doença pulmonar obstrutiva crônica, sem outras doenças. Isso aconteceu decorrente aí de um trombo, por exemplo, ou um tromboembolismo, tudo bem? Porque se permanecer lá na perna, a gente chama só de trombose, que pode ser, por exemplo, venosa profunda. Se esse bloquinho aí, esse êmbolo se deslocou, foi para o pulmão, a gente chama de embolia ou tromboembolia, tudo bem? Dor no peito ou nas costas, que não é muito comum, mas também isso pode acontecer. Então, esses todos são sintomas. Aqui pode estar mais relacionado, por exemplo, com coração, tudo bem? E aí, se essa dor se irradiar para o lado esquerdo, por exemplo, o membro esquerdo, dessa região aqui mais ou menos para baixo, até a terminação ali das costelas, né, a parte final ali das costelas, tende a estar relacionado com coração, tudo bem? Então, você entendendo melhor isso que está acontecendo, fica mais fácil você buscar o auxílio de um médico, por exemplo, cardiologista ou médico mesmo intensivista, se for aí uma coisa mais de emergência. Então, esses são os principais sintomas que podem acontecer aí decorrentes de uma trombose e possivelmente quando tem deslocamento do trombo formando o êmbolo, uma embolia também. Esse aqui, ó, de baixo está mais relacionado com a embolia. Esse aqui de cima está mais relacionado com a trombose, beleza? Se gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, escreve o seu comentário, que ele é importante para a gente, deixa uma dúvida aqui, a gente grava um vídeo, depois coloca na nossa sequência para responder a sua dúvida especificamente. E também se inscreve, né? Porque quando eu gravar o vídeo, você recebe a notificação, ativa lá as notificações todas, que a gente tem esse vídeo já pronto para você, tudo bem? Se você quiser outro modelo de vídeo aqui, de repente trabalhar mais algumas questões de concurso, escreve aqui também, tudo bem? Porque daí eu já sei o que você está pensando, tá? Só para fechar, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde que se chama Passaporte IBAPFlix. Lá tem mais de 50 cursos certificados, cada um com seu próprio certificado, videoaulas, materiais complementares, questões para você treinar os conhecimentos. E, claro, o nosso suporte, o meu diretamente, e o suporte da minha equipe pelo WhatsApp ou por e-mail, né, se você preferir, tirando todas as dúvidas que você tenha sobre esses conteúdos relacionados com a área biomédica de uma maneira geral, principalmente análise clínica, interpretação de exames. Então, nossos cursos são mais voltados para profissionais da área da saúde, estudantes dessas áreas aí, profissionais recém-formados, né, e pessoas que queiram entender melhor como interpretar os exames, entender a patologia aqui, o desenvolvimento das doenças, e tudo mais, tá bom? O link está na descrição desse vídeo, vai lá, conhece, tem garantia, tudo bem? Tem o nosso suporte, tem lá o WhatsApp, se chama a gente lá, a gente troca uma ideia, se você tiver alguma dúvida, eu te explico melhor e você adquire o passaporte IBAPFlix com uma única assinatura, você já tem acesso a tudo isso durante um ano, tá bom? Então é isso aí, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.